E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. Será o presidente Trump um novo Ciro que Deus tem usado em nossos dias? O presidente Trump representa um pensamento conservador e, de forma mais específica, o pensamento conservador norte-americano. E é claro que ele é odiado pelo sistema geral constituído de organismos internacionais como a ONU, OMC, OMS, esses organismos que foram criados, FIFA, organismos que foram criados para ir controlando diversas áreas do mundo, os países, e a grande mídia que também pertence já aos mais ricos do mundo, que estava sintonizada naquela direção. O presidente Trump está confrontando tudo isso. Ele ainda encontrou forças conservadoras, a maioria cristãos, nem só cristãos, nos Estados Unidos, para resistir a isso. Então está havendo uma época de conservadorismo nos Estados Unidos. E a história tem mostrado que nenhum partido domina para sempre nos Estados Unidos. No Brasil, o presidente Lula está sonhando isso, conseguiu construir fortemente uma base no judiciário e, enfim, no mundo empresarial, para se autossustentar, sustentar a esquerda no país indefinidamente. Mas, ultimamente, os acontecimentos estão mostrando que esse modelo já se esgotou. O país está numa crise econômica. Os economistas estão vendo o Brasil no desespero. Os juros do país estão mostrando isso. Existe uma dívida de cerca de 8 trilhões de reais que é impagável, que cresce, é só fazer as contas, a 15% de juros ao ano, ela cresce 100 bilhões por mês, sem que se pague um centavo disso, porque não existe dinheiro. A dívida cresce fazendo mais dívida. Então a dívida está crescendo a 100 bilhões por mês. Isso, no mínimo, pelo valor dos juros. No último mês de junho, ela cresceu o dobro disto. A dívida está disparando e o país não tem como pagar essa dívida. A economia está só piorando em relação ao restante do mundo. O Brasil já está na renda per capita na metade do mundo, ou seja, já está entrando no bloco dos mais pobres. O Brasil está em 87º lugar em renda per capita, ou seja, há 86 países que têm a população no nível econômico melhor do que o Brasil. O Brasil está caindo para os países mais pobres. Alguém vai dizer, não, mas tudo aqui está tranquilo, mas está piorando. A cada ano, a situação econômica está piorando. O Brasil já está entre os mais pobres do mundo. Isso na renda individual de cada pessoa. A gente não percebe isso, porque a gente não tem uma comparação boa com os outros países, mas metade dos países do mundo já estão na frente do Brasil. Isso indica que o Brasil está mal. A dívida externa que o Brasil deve em dólares já ultrapassa as reservas. Eu não sei das reservas, mas hoje a dívida externa que o Brasil tem que pagar
é maior do que o que tem lá fora. Então isso já é uma crise que tem pouco tempo para durar e entrar no caos, e uma série de indicadores econômicos que mostram que o Brasil está mal. Pois é, e então o presidente Lula, se aproveitando de uma situação eleitoral, ele está no desespero, estava tentando se eternizar no poder, agora dificilmente ele vai conseguir isso. As pesquisas todas feitas há um ano das eleições mostram que vai ser talvez a maior derrota do PT na história, e certamente um candidato conservador vai assumir a presidência, e isso se o Brasil durar até lá, se houver uma normalidade democrática. O novo TSE vai estar atuando, enfim. Esse é o caminho. O presidente Lula, num desespero, jogou todas as suas fichas nessa luta contra o presidente Trump, que pode lhe causar algum ganho eleitoral momentâneo. Não será assim. Mas o fato é este: hoje o presidente Lula não conseguiu diálogo com o presidente americano, porque o que o presidente americano quis é que houvesse um alívio da situação do Bolsonaro, e o que aconteceu aqui foi o contrário: apertaram mais ainda, apressaram o julgamento e tal, e é a situação que está aí. E eu estou falando antes aí do domingo, quando deve haver uma grande manifestação popular nas ruas, o Reaja Brasil, contra o ministro Alexandre de Moraes, principalmente, mas eles estão sintonizados. Alexandre de Moraes, Dino, Lula, todos estão bem sintonizados nesse confronto com os Estados Unidos e punição ao Bolsonaro. A diferença é que em outras situações isso sempre deu certo. Inclusive, com relação à Venezuela, os Estados Unidos se acovardaram, não invadiram a Venezuela. Então Lula disse: o Brasil eles não vão invadir mesmo, então vou falar grosso, vou apelar para a China, para a Rússia, para a Índia. O BRICS está aí para nos ajudar. Só que o BRICS não vai ajudar. E a profecia está se cumprindo. O Rubio, Marco Rubio, é o secretário de Estado, é quem mais manda nos Estados Unidos depois do presidente. Ele é um evangélico, descendente de cubanos, tem ódio do comunismo, e ele resolveu declarar guerra também ao Brasil. E ele aplicou essa lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, contra a família dele, mas enfim, já sancionaram muitos, mas isso é só o começo. Os senadores que estão nos Estados Unidos já estão avisando: vem chumbo mais grosso ainda por aí, contra o Brasil. Lula está dizendo: não estou nem aí, o povo está acreditando em mim, nós vamos garantir a Bolsa Família, muito dinheiro para o povo, e as economias do país, as reservas que se danem, eu vou defender a minha posição eleitoral, vou defender o povo, vou falar grosso. Tem muita gente que vai gostar de eu falar grosso contra o Trump. A diferença é que o Trump é igual a ele. Carne, como é que é? Osso duro de roer. O Trump gosta dessa briguinha, essa fofoquinha internacional, e Deus revelou que o presidente Trump é uma motosserra que está serrando essa árvore grande, se chama Lula, sistema, PT, judiciário do Brasil. Ele resolveu cortar. E vai cortando aos poucos, de cima para baixo, até que cortou a árvore toda. O questionamento que você faz, Deus respondeu: o presidente Trump vai vencer e vai cortar, destruir esse poderio todo aí que o PT construiu, que o presidente Lula construiu no Brasil. E tudo que ele fizer, Deus fará dar certo. Outra revelação: as flechas loucas que o presidente Trump está tirando aí como um louco para todo lado, tudo vai dar certo. E muitas previsões econômicas já falaram que isso ia tudo dar errado. E Deus está dizendo: vai dar certo. Por quê?
porque Deus quer que o presidente Trump defenda esses interesses por algum tempo. O mundo não vai ficar assim o tempo todo. E vai ser entregue nas mãos de Satanás. O presidente Trump está preparando o caminho de Satanás, mas por enquanto ele está defendendo os cristãos. Em vários países, defendendo Israel. Israel hoje é esse colosso porque o presidente Trump está dando apoio. E o presidente Trump está disposto a bater forte em qualquer país de esquerda na América que queira se levantar. Então, ele aceitou essa briga, ele está gostando da briga. Isso satisfaz o eleitorado dele nos Estados Unidos e vai fazer mais coisas ainda acontecerem. Ele vai aos poucos, com a motosserra dele, fazer um estrago nesse sistema estabelecido no Brasil. Isto é a revelação de Deus. Nesse caso, então, ele seria como que um Ciro. A gente encontra na Bíblia, no capítulo 45 de Isaías, o Senhor dizendo: diga ao meu servo, o meu ungido Ciro, a quem eu tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face, e eu irei adiante dele, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze. Eu darei a ele os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que todos saibam que eu sou Deus. Deus falou disso de Ciro, o rei da Pérsia, cumpriu tudo aquilo. Agora, eu creio que Deus está falando do presidente Trump. O tempo e os fatos vão mostrar.